Salve Maria, Deus abençoe a todos. Então, começo invocando a Santíssima Virgem Maria, Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus, para que nenhuma injustiça seja cometida neste vídeo. Como vocês podem ver, o tema abordado neste vídeo é falsos crentes, ateus e espíritas. O que eles têm em comum? Vamos lá, né? Primeiro eu vou começar com o mais fácil. Ateu. Ateu não acredita em Deus. O ateu, caso ele lesse a Bíblia, ele não iria gostar do Deus da Bíblia. E de fato, eu nunca vi um ateu que gostasse por completo do Deus da Bíblia. Mais especificamente a Bíblia Católica. Embora o entendimento sobre esse Deus seja praticamente igual lendo uma Bíblia protestante. As indignações do ateu se deve ao fato de que esse Deus principalmente não atende aos desejos e exigências dele, colocando o Deus no papel de uma pessoa que deve servir e não ser servido. Esse é o ponto principal. Um Deus que deve atender às necessidades particulares da pessoa. Um Deus que tem obrigações. Uma relação em que Deus tem obrigações. E o humano, pecador, mortal, não tem obrigação nenhuma. Esse é o ateu. Espírita. Curiosamente, o kardecismo é a forma de filosofia ou crença, ou seja lá o que for, que os ateus mais gostam. Por que será? O espiritismo ele considera a existência de um Deus desde que esse Deus atenda às mesma demanda que os ateus têm. Atender os desejos deles. Saúde, prosperidade. Então vejamos, outro ponto em comum entre esses três classes de indivíduos. Todos eles são adeptos da teologia da prosperidade. Filosofia é forma de pensar esta em que coloca Deus como um serviçal que deve dar prosperidade sanitária, saúde, e financeira ao indivíduo. Então os espíritas eles consideram esse Deus desde que esse Deus permita a reencarnação. Porque os espíritas, assim como ateus, consideram a injustiça. Deus não dá nenhuma gratificação para quem sofre na terra, injustamente. Tanto o espírita quanto o ateu. Então, a principal diferença o espírita ele acredita que esse Deus existe porque ele acredita em reencarnação. Se não fosse reencarnação, ele ia ser igual a ateu. Se ele não considerasse reencarnação, ele ia ser igualzinho a ateu. Exatamente igual. Ok?
Falando em teologia da prosperidade, agora fica fácil de entender porque que o falso crente está na mesma categoria. Não, é só uma subcategoria de um ateu. Eles fazem parte da mesma categoria. Mas ao invés de deles virem para o YouTube e xingar Deus, eles ficam implorando para que Deus dê aquilo que eles querem, atendo a demanda deles que é igualzinha a do ateu: prosperidade, capricho, colocar Deus em posição de submissão, abaixo deles, e ficar implorando a Deus para que dê alguma coisa. Às vezes tem algumas diferenças sutis. Às vezes o falso cristão acredita que não esteja acontecendo algo porque a culpa é dele. Às vezes ele se ataca a si próprio. Tá? Claro que às vezes a culpa é sua, mas você achar que não ficou milionário, que você, que você tem alguma culpa, que você deve ser punido, né? Então tá aí, são iguais. O falso cristão, ele é um pré-crente, ele é um pré-ateu. Ele é um pré-ateu. Ele, eventualmente, ele vai se sentir frustrado, ele vai se estribuchar, vai rasgar as vestes, porque ele vai perceber que esse Deus não está dando aquilo que ele quer. E então, que eis aparece um ateu militante, pronuncia algumas palavras maliciosas no ouvido desse falso cristão, ele se converte ao ateísmo. Ele começa a ver que faz um pouco mais sentido xingar Deus, é mais honesto você ficar xingando Deus, né? Do que você ficar implorando para que Deus atenda seus caprichos. E ainda por cima abrir a boca e dizer que é cristão. É isso. Até logo. Deus abençoe a todos.